Pessoal, tudo bom? Imagina que o cliente acabou de ligar para você, pediu para agendar uma consulta no seu escritório e você verificou que ele tem um processo em trâmite, mas ele ainda não foi citado, não foi intimado para se manifestar nos autos do processo. Então, será que você deve imediatamente já se habilitar aos autos ou então você aguarda esse cliente ser intimado e citado para responder? Bom, pessoal, para falar disso, é impossível que eu não fale de estratégia processual e a importância dela. Assim como você deve analisar tanto o direito material do seu cliente para elaborar uma possível defesa, é de suma importância você trabalhar em cima da estratégia do processo, da questão processual e principalmente com o próprio processo em si. É como se fosse um jogo de xadrez. Então, para isso, eu tenho que dizer para vocês que nem sempre vai ser interessante se manifestar desde o início nos autos do processo. Às vezes, pode ser necessário e até mais inteligente você aguardar o teu cliente receber a intimação no processo. Por exemplo, nós já tivemos casos aqui no escritório que o cliente estava com um procedimento de busca e apreensão do veículo dele. O cliente chegou, ele não sequer tinha sido intimado no processo e a gente sabe, se você não sabe, veja o conteúdo, veja a matéria sobre busca e apreensão, mas geralmente quando a gente tem essa situação, o cliente é intimado a pagar o débito em poucos dias, senão o juiz ali defere a apreensão do veículo, a apreensão do bem. Então é muito importante que você, no primeiro momento, converse com o seu cliente para saber se de fato ele tem condições de pagar o débito, se ele tem interesse em pagar o débito. Muitas vezes o valor do financiamento e o tempo que ele tem do veículo, às vezes é mais interessante ele simplesmente devolver esse bem para a financeira de forma correta, Tem que tomar cuidado aí, porque muitas vezes a financeira pega o veículo, leva a leilão e o valor do leilão que ela levanta não é o suficiente para pagar o financiamento. Então, a financeira, ela continua cobrando do teu cliente quando ele já não vai ter nem mais o bem. Então, é algo a se analisar, mas não é o tema do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão da importância da estratégia no processo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar. Às vezes o cliente tem aquele dinheiro ali guardado, só deixou algumas prestações em aberto, ou então está faltando ali poucas prestações, e ele tem o interesse de quitar tudo na hora. Pode ser interessante, então, você se manifestar, já pagar, para você trazer tranquilidade para o dia a dia do cliente. Então, eu confesso para vocês que um dos principais objetivos que eu vejo o advogado tendo que trazer para a clientela dele é justamente trazer tranquilidade, tirar a angústia que está no peito dele naquele momento em que ele está, às vezes, sem saber o que fazer, está aflito, acha que vai perder o veículo, Então é muito importante, num primeiro momento, a gente analisar do ponto de vista processual, ser um pouco mais frio, justamente para tranquilizar essa pessoa. Então, você tem que analisar, gente, porque nesse caso o cliente ele não tinha sido intimado. Nesse caso que eu estou contando aqui, que o cliente nosso do escritório. E aí ele acabou tendo um tempo ali para juntar o dinheiro, juntar os valores referentes à quitação do financiamento. E aí, pelo fato da gente não ter ingressado no processo de forma antecipada, de forma precipitada, de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo de fato para apresentação da defesa, possibilitou esse cliente poder juntar o dinheiro ali para poder fazer um acordo com a financeira, chegar num consenso e num acordo que fosse bom para ambas as partes. Então, o primeiro passo, quando a gente trabalha com estratégia, gente, é de fato entender o que é aquele processo e qual o prejuízo. Tem cliente que, como réu, não é interessante que o processo tramite de uma forma muito rápida, porque às vezes o cliente realmente ele precisa de um tempo maior para fazer um acordo, para juntar o recurso financeiro que ele precisa para pagar aquela dívida. Entretanto, existem casos que pode ser que o cliente queira correr com aquilo, Vamos supor que o cliente teve ali a conta dele penhorada. Então, muitas vezes o cliente, quando a gente tem ali um vício de citação ou uma citação que de fato ele não recebeu a comunicação, mas o processo seguiu, Então, tivemos casos também no escritório que o cliente já chegou sem saber do processo com a conta penhorada. A gente conseguiu fazer o levantamento, descobriu o processo que foi a origem do bloqueio dessa conta dele e com isso nós pudemos
ali se manifestar logo nos autos. Então, era uma situação que valia a pena para o cliente se manifestar de forma antecipada, porque ele está com a conta bloqueada, então a gente tem que correr logo para tentar desbloquear essa conta, né? Se, dependendo aí se for uma hipótese de conta salário, um caso de empenhorabilidade, então a gente consegue ingressar com recurso, com agravo de instrumento, com pedido de reconsideração. Muito importante também, pessoal, é que quando existe essa manifestação de forma antecipada, que você sempre fique de olho nos prazos, né? Já vi situações em que a pessoa ingressou e falou: juiz, estou aqui, peço prazo para apresentar a defesa. Então ele se manifestou voluntariamente, pediu prazo para apresentar a defesa, e aí o que aconteceu? Está lá na legislação, né? A partir do momento que a parte do processo se manifesta voluntariamente, né? A partir daquele momento é o momento em que passa a fluir o prazo para apresentação de recurso, de defesa, de embargos, qualquer coisa nesse sentido. Então é muito importante também você saber que para se manifestar no processo, você já tem que se manifestar ou com o recurso, com a manifestação que você vai fazer, para não perder um prazo aí. E a gente sabe que para o advogado a coisa mais importante é o respeito aos prazos, né, pessoal? Então é muito importante, muito cuidado com os pedidos de reconsideração. Às vezes você entra com um pedido de reconsideração que não é recurso, não suspende prazo, né? É só um pedido simples, né? Uma petição simples, para que o juiz reconsidere aquela decisão, às vezes que penhorou a conta do teu cliente, e aí o juiz acaba levando aí mais de 15 dias para responder, mais de 15 dias úteis. A gente sabe que o prazo para o agravo de instrumento vai ser de 15 dias, então você acaba perdendo o prazo para apresentar um agravo, porque você fica aguardando ali o juiz se manifestar no pedido de reconsideração, que muitas vezes, né, pode ser negado, e você acaba perdendo o prazo, essa oportunidade de resposta, e o prejuízo vai direto para o cliente, que aí vai ter que aguardar todo o trâmite processual para poder, de fato, ali, eventualmente, ter o valor de volta, né? Vai ter que aguardar a sentença de mérito. Lembrando que o agravo de instrumento é o recurso cabível para a gente discutir aí decisões interlocutórias, decisões no curso do procedimento. Então, quando o cliente chega aqui no escritório, a gente é bem claro com ele, porque não necessariamente é interessante a gente se manifestar de cara. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. Analise o tipo de situação, analise o caso, analise o processo e analise a condição que o seu cliente tem no momento que ele vai até você, né? Será que ele pode pagar essa dívida agora? Será que ele precisa de tempo, às vezes, para produzir provas, né? Para a gente já chegar com uma peça de defesa ali, já com as provas necessárias, já com uma prova robusta e de forma consubstanciada para que ele possa, de fato, engrandecer a apresentação daquela defesa. Então é muito importante você ter isso em mente. Pense no processo como um jogo de xadrez, né? Que com certeza você vai trazer aí um up, né, para o seu desenvolvimento processual, para a defesa do teu cliente que vai até você. Bom, pessoal, por hoje é só. Continue acompanhando o nosso conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.